qual é, né? Que fora da caridade não há salvação. Eu tenho recordado aqui muito, esse comentário de Jesus, né, que está na introdução desse livro, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Muitas vezes a gente se vê no meio de uma tempestade de dúvidas, de sofrimentos, de acontecimentos menos felizes no nosso entendimento, e a gente muitas vezes não percebe a figura de Jesus, imagina que é algo mais negativo ainda. É Jesus que aconteceu com os apóstolos durante uma tempestade muito forte, eles no barco, assustados, e Jesus vinha caminhando na água tranquilamente no meio da tempestade e viu que eles ficaram muito assustados, né? E disse assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, no meio dessas tempestades, dessas dificuldades que todos nós enfrentamos, tenhamos a certeza que Jesus está aí, pronto a estender a mão, a nos ensinar a andar sobre as águas, a nos ensinar a perder o medo, a confiar em nós mesmos e ganharmos força, porque nós é que vamos construir o reino de Deus nos nossos corações. Se ninguém pode fazer por nós. Por isso que Jesus pede: tem de bom ânimo, para que o evangelho, o reino de Deus se faça em nós. E vamos em frente, né? Nós estávamos estudando a palavra do bom samaritano, né? E agora nós estamos vendo um comentário que Kardec faz dessa passagem, né, que é o item 3, que ele diz assim, nós já conversamos na semana passada nós começamos a responder a pergunta do Faustinho, né? Essa resposta vai levar, talvez, muitas e muitas encarnações de aprendizado, né? Mas só lembrando, né, que eu contei, mas o Faustinho perguntou como é que a gente desenvolve esses valores, né, essas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo, né? Nós ficamos pensando, aí nós falamos das virtudes, que mais vale menos virtude, né, do que a virtude com orgulho, aí comentamos, discutimos, mas tem muito que pensar nessa pergunta do Faustinho, né? Está na gravação anterior, quem quiser pode recorrer, já está disponível. Não, ainda não está disponível, mas vai estar essa semana para que vocês possam ver a gravação. Então, tudo bem, gente. Toda a moral de Jesus se resume em caridade e humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Mas é simples assim? É. Por que tem tanto texto, tanta mensagem, tanto que a gente tem dificuldade de entender com profundidade? Então, é por isso que Jesus vai repetindo, a espiritualidade vai repetindo as lições, vai mudando as nuances, as cores, os exemplos, mas a base é essa, gente. O que nós temos que procurar na vida, entender e praticar a caridade com muita humildade, como Jesus exemplificou, né? Não precisamos nem falar que ele ensinou. Ele exemplificou, que é muito mais forte do que a palavra ensinar, né? Então vamos andar mais. Kardec, ele é muito didático nos ensinos, né? Então vamos andar mais um pouquinho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Vamos dar uma pensadinha nesse negócio de eterna felicidade. Gente, dá para ser feliz sozinho? Né? Isso é um negócio muito interessante. A nossa sociedade hoje, ela tem voltado muito do princípio do feudalismo. Eu vou explicar isso. Você já observou os condomínios, como é que eles se formam? Eles não parecem aqueles castelos feudais, onde as pessoas se escondem ali para se proteger do meio externo. Não tem o senhor feudal, tem lá o síndico, né, que não faz esse papel, mas ele contrata a segurança, ele põe cerca elétrica, a gente reclama com ele que a câmera não está funcionando, e reclama que o portão está abrindo para qualquer um, e aquelas coisas, né? E o síndico faz o papel do administrador do grande feudo, né? E só mora em condomínio quem tem um determinado recurso, né? Os que a gente se fecha a eles são os nossos irmãos mais necessitados, na maioria das vezes, né? O castelo se abre para receber
as pessoas que vêm ajudar nas arrumações das casas, vêm ajudar nos trabalhos domésticos, né? Funciona mais ou menos como um feudo na Idade Média. Agora, vocês param para pensar, dá para a gente ser feliz cercado, com medo o tempo todo, com cerca elétrica em volta da gente? Então, o processo de felicidade eterna é um processo de trabalhar a transformação moral nossa, mas no esforço de fazer luz, para que os outros também se motivem a fazer esse trabalho interno. Não dá para ser feliz com a pessoa sofrendo ao lado, né? O Rio de Janeiro é um dos maiores exemplos de riqueza e de miséria, né? Você tem ali pessoas extremamente afortunadas em termos materiais e pessoas extremamente necessitadas também do lado material. E muitas vezes pessoas muito mais evoluídas, né, do que aquelas que detêm poder, que detêm essa capacidade de gerar riquezas, né? E a gente precisa ir acordando para isso, né? E Jesus chama atenção no Sermão do Monte para isso. A base de tudo é a humildade. Por isso que ele começa assim: bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, os humildes. É a base. Se a gente não desenvolver a humildade, a gente não se vê igual aos outros, né? A gente não se vê igual aquele que faz a coleta do lixo, aquele que faz a poda das árvores, aquele que... Igual também aquele que tem mais poder. Nós somos iguais. Por quê? Qual de nós vai ter um destino diferente a não ser deixar esse corpo e tudo que nós temos de material aqui, né? Isso nos iguala. E é muito interessante no Evangelho, ele coloca uma coisa que eu acho muito, muito rica, e diz assim: o sofrimento nos iguala, né? Que tanto sofre o pobre, né, o miserável, quanto sofre também aquele que tem recursos materiais. Talvez sofra até mais, né? Que ele cria muitas expectativas, ele cria muitas necessidades, traz um sofrimento muito grande, né? E Jesus continua: bem-aventurados os que têm puro coração, né? Você tem que pensar, o que é ter puro coração? Vocês já observaram uma coisa? A gente olha para uma pessoa, a gente já começa a julgar, né? Ah, que capaz está meio irritado, ah, que cara está mal-humorado, eu não vou muito com a cara daquele, ah, que roupa estranha, né? Bom, que cara me fechou, que cara burro no trânsito. Então, isso mostra que o nosso coração não é puro. A gente não aceita o outro como ele é, né? Um exemplo, né? É uma coisa que a gente precisa pensar: o que é ter puro coração? Eu imagino que uma pessoa que tem puro coração, nela não entra nenhum pensamento menos feliz, um pensamento mundano, né? Desejos descabidos. Então, é algo para a gente pensar. É muito importante o Sermão da Montanha, a gente pensar com profundidade o significado de cada bem-aventurança para nós. O que toca em nós, né? Ele coloca outra coisa muito importante: bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Como que a gente pode querer ter paz no mundo se a gente não consegue ter paz no lar, né? Se a gente não consegue conversar com calma com os filhos, com a esposa, com o esposo, com os parentes mais próximos, né? Se a gente se irrita com o cunhado, com a cunhada, se a gente se irrita quando eles estão na nossa casa, se a gente irrita com os comportamentos dele, né? Não é que a gente tem que concordar com tudo, mas que a gente tem que ser brandos e pacíficos e lidar com situações que nos desagradam, né? Na nossa maneira de entender as coisas da vida. Aí vem misericórdia, né? Aí Jesus toca na questão da misericórdia. O que é ser misericórdia? Código do coração, né? O que é se sentir misericórdia, né? Ser uma pessoa misericordiosa? Aquele que atendeu o samaritano, ele foi tocado de misericórdia por um espírito misericordioso que veio das alturas, a pedido do Senhor, né? Orientado para que encontrasse uma pessoa que socorresse o samaritano, que orou pedindo humildemente que o socorresse naquele momento de muita dor.
e só encontrou um samaritano que tinha o coração aberto, misericordioso, pode-se dizer assim, relativamente puro, para que pudesse sentir intuição, né? Então, algo assim muito profundo, né? E Kardec vai trabalhando essa questão da caridade. Já são 2 capítulos, né, que nós estamos estudando, o capítulo 13, se eu não me engano, que o Alexandre conduziu no período passado, né? E agora esse. Então, você vê a importância, né, desse estudo que nós estamos fazendo. Kardec toca em várias nuances, né? E aí entra um ponto danadinho, né? Amai vosso próximo como a vós mesmo. A gente se ama. Eu fico pensando nisso. Quando a gente, por exemplo, come em excesso, bebe em excesso, fuma, né? Sem querer criticar ninguém, mas é algo para a gente pensar. Nós não estamos nos agredindo? Será que nós temos amor mesmo a nós mesmos? Né? Quando a gente se encoleriza, a gente grita com alguém, a gente vai acabando com o fígado da gente. Será que a gente se ama? Né? Que você sabe que acho que o primeiro esforço para a gente poder amar o próximo, a gente precisa olhar para a gente com misericórdia. A gente precisa olhar para nós também com amor. Isso é o que eu fico pensando, sabe? Meditando. Esses dias um amigo, não vou citar nome assim, falou assim, cuida de você, viu? Cuida de você, presta atenção, como que está, cuidado. Eu fiquei pensando, falei assim, está falando isso à toa, né? Alguma coisa está passando despercebida, um desamor comigo mesmo. Achei muito legal isso, eu agradeço muito a esse amigo. Agora vem o negócio que o bicho pega, né? Se eu tenho dificuldade de me amar, como que eu vou fazer para amar aqueles que ainda não são meus amigos, que são os inimigos, né? Inimigo é diferente de adversário, viu, gente? Adversário é outra categoria, tá? Inimigo é aquele que não é amigo ainda, ele não me conhece, eu também não o conheço bem, às vezes a gente tem algum atrito por não se conhecer, né? Então ele não é amigo ainda. Agora, eu não consigo me amar ainda direito. Como é que eu vou fazer para amar o próximo? Já é um esforço, né? Aí vai amar os inimigos. Mas Jesus dá uma dica que está ali no meio que eu não falei: fazer aos outros o que querereis que vos fizesse. E eu fiquei pensando nisso também. Será que eu sei o que eu quero? Talvez a gente fica meio na dúvida com o que a gente quer, né? Então tem bastante trabalho de autoconhecimento. Se a gente não se conhecer bem, gente, pessoal, fica muito difícil de seguir o Cristo. A gente precisa se situar. Não sei se vocês já pensaram nisso. A gente precisa se situar. Em que ponto que eu estou da estrada, da evolução? Como é que está a minha caminhada? Como é que está meu ritmo? Como é que eu estou me sentindo nesse caminhar? Esse caminho que eu estou tomando está bom? É o caminho traçado por Jesus? É a verdade, é a vida? Você vê que ser espírita, gente, é um negócio desafiador, porque o espírita ele tá numa religião que não está pronta. E ele que vai construir ela. Você já parou para pensar nisso? Eu vou dar uma paradinha aqui, para entrar na questão do perdão, é um pouquinho mais complicado também, né? Alguém quer fazer um comentário, quer acrescentar algum ponto, fazer alguma pergunta? Que é interessante a gente trocar ideia. Está me ouvindo bem? Eu estou. Tem uma palestra do Haroldo que ele fez, eu estou tentando lembrar o nome, que é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ele começa essa palestra lendo a introdução do livro Obreiro da Vida Eterna, que é muito interessante. E aí, quase no finalzinho, ele vai contando a história do Desmond Tutu, aquele bispo anglicano, africano, né, com Nelson Mandela. E ele fala exatamente isso que você falou, Antônio. Quem puder ouvir essa palestra, eu vou ver se eu acho aqui, depois eu posto. É uma palestra que ele
está junto, se eu não me engano, ela é junto com a do Divaldo. Ele fala primeiro e depois vem o Divaldo. Então, dá para interromper ali no meio. E é muito interessante a colocação que ele faz, né? Que uma das coisas que ele fala que é que o Nelson Mandela, depois que acabou o apartheid, que ele foi presidente da África, ele elegeu o Desmond Tutu de uma comissão que ele criou que chama Comissão da Verdade e Reconciliação. E a colocação que o Haroldo fez foi a seguinte, que ele tinha a incumbência de fazer com que as pessoas se reconciliassem em favor do bem. Porque ele colocou assim, que aquelas pessoas que trabalhavam para o governo inglês eram também africanos. Eles eram vizinhos, moravam no mesmo bairro, às vezes na mesma rua. Então, com essa comissão, o Desmond Tutu, o que ele fez? Ele pegou aquele pessoal que maltratava as famílias e colocava as famílias um de frente para o outro. E agora? Porque ele falou assim, se nós não fizermos isso, se nós não tivermos amor no coração e não perdoarmos, o que será da África do Sul? Nós vamos retribuir os ingleses com a mesma moeda? Da mesma forma? É bem interessante essa palestra dele, né? Essa colocação que ele faz a respeito dos brandos e pacíficos e dos misericordiosos. E aí ele conta uma outra passagem do... Ai, deu branco agora. Daquele negro que foi... Não é o Nelson Mandela, não. Qual que é o outro, Antônio? Não lembro, viu? Ah, nossa, pai do céu. Tá feia a Não, não coisa. tem problema, não. Depois você Eu estou coloca precisando, eu o. tô precisando tomar mais vitamina para a cabeça, viu? Eu também esqueço, também, não tem problema. É, Mas você vai achar a palestra, eu lembro dessa palestra, então, e e aí ele estava vindo pela rua, né? E um soldado inglês deu um soco nele. Ele caiu, aí ele se você está levantou. falando de Mahatma Gandhi agora, você foi para a Isso, Índia. isso, Está o falando de Gandhi. Mahatma Gandhi. É uma outra coisa, isso. É o Gandhi agora. Aí ele deu um soco no rosto dele, ele caiu, aí ele se levantou, o soldado deu outro soco nele, ele caiu, aí ele se levantou, e aí o soldado perguntou para ele assim, quem foi que te ensinou a ser um covarde? Aí ele, já de pé, olhou para o soldado nos olhos dele e falou assim, essa pessoa que está na cruz no seu peito. Será que ele foi pacífico? Será que ele foi Sei lá. puro será que ele foi puro de coração? Você vê a força do amor, né? A gente não confia no amor, a gente confia mais nas armas, né? Uma frase, E uma frase. Ah, mas ele falou isso para uma pessoa, mas ele mudou, com certeza, o pensamento e o coração dessa pessoa. Provavelmente sem humilhar ele, porque deu a oportunidade de ele refletir. O soldado refletir, quer dizer,
Eu estou andando com uma cruz aqui, estou batendo. Eu vou, se eu achar a palestra, eu vou colocar aqui Pode? no, no chat aqui. Legal. Oh, muito interessante. Você acabou entrando no próximo ponto, que é perdoar as ofensas, né? Você pegou dois exemplos, eu digo assim, mundiais, né? Mahatma Gandhi, discutivelmente o homem da paz, né? Ensinou, a gente não entendeu ainda o que significa, não sei o que se fala, não é a teoria da não resistência, eles usam um termo lá na Índia, rimas, eu não sei como é que fala. E é você não retribuir o mal com o mal, é você não apagar fogo com gasolina, né? É você retribuir o mal com o bem. Então, Mahatma Gandhi exemplificou isso, e uma das tristezas dele foi não ter conseguido estabelecer um equilíbrio entre a Índia e o Paquistão, né? A gente vê até hoje essa situação de conflito entre eles, inclusive duas nações com armas atômicas, né? E por causa de um pedaço de terra chamado Caxemira. É muito interessante. Gente, sem perdão, a gente não evolui, né? A gente não se liberta, porque o perdão não prende o outro, prende a gente no chão, né? Não perdoar, né? Cria um peso no coração enorme, né? Eu lembro uma vez o preto velho conversando, né? Ele falou assim: filhos, toda vez que a gente vai guardando mágoa, ressentimento, cobranças, sentimentos negativos que a gente costuma trazer, né? Inveja, a gente vai enchendo o coração de lixo, né? Então, filho, imagina que você, toda a comida que sobra na sua casa, você vai colocando sempre no mesmo lugar dentro de casa. O que vai acontecer ao longo do tempo? Além do mau cheiro, vai juntar os insetos, vai juntar os vermes, e é o que a gente faz o tempo todo, né? Guardando mágoas, críticas, né? E críticas, inclusive, gente, quando a gente entra nesse negócio de criticar governo, de criticar isso, nós também estamos fazendo esse acúmulo, porque criticar é uma coisa, procurar ajudar, né? O que nós estamos fazendo para ajudar o país a sair dessa situação que ele está vivendo, né? Então, são coisas muito complicadas ainda para a gente pensar, não vou entrar nesse campo, mas para a gente pensar muito, né? Outra coisa, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita, ou vice-versa, né? Foi o trabalho que o Alexandre fez no estudo passado, né? A gente fazer as coisas, fazer por amor, né? Por benevolência, né? Por misericórdia. E não porque a gente vai ganhar o céu com isso, a gente vai deixar de ir para o umbral por causa disso, né? Não, praticar o bem porque é bom, né? Praticar o bem. Outra coisa, a melhor pessoa que a gente tem para julgar é a gente mesmo, né? Que a gente vai se conhecendo, né? É muito interessante essa meditação que o Santo Agostinho nos recomenda para fazer toda noite. É como se a gente passasse um filme do dia. Como é que eu lidei com as pessoas? Como é que eu liguei com o meu trabalho? Eu fiz meu trabalho em nome de Deus? Eu fiz meu trabalho em nome do egoísmo? Só pensando no dinheiro. Como é que eu fiz meu trabalho? Como que eu fiz as tarefas domésticas? Qual foi a minha contribuição para a minha família no dia de hoje? Qual foi a minha contribuição para o país onde eu vivo, para o bairro onde eu vivo, para a comunidade onde eu vivo? Às vezes, gente, tirar uma casca de banana que está no chão, que um idoso, uma criança ou uma pessoa qualquer pode passar, escorregar e quebrar uma perna, é uma contribuição. Pega a casca. Em vez de criticar o cara que jogou a casca e ir embora, pega a casca de banana e põe ela num lugar seguro, né? Em vez de reclamar que a prefeitura não limpa aquele terreno baldio, alguma coisa assim, junta um grupo de amigos, vai lá e limpa.
Ah, não, isso é coisa do governo. Coisa do governo? O mosquito da dengue vai atacar quem? O prefeito ou você que está ali perto? A gente tem uns raciocínios muito interessantes, né? Muito interessante para parar para pensar. Como é que é a minha postura, né? Como que eu estou contribuindo ou não? Eu sou mais um peso ou já sou alguém que alivia? Então, são coisas, né? O Evangelho faz a gente meditar com muita profundidade. E para a gente um dia ter essa sensibilidade que teve o samaritano, poder ser um instrumento de Deus a benefício de outros, a gente precisa ir desenvolvendo essa capacidade de se ver e de sentir ao redor. Né? Eu já estava comentando numa conversa, trabalhei muito tempo numa empresa multinacional e tinha uma árvore maravilhosa, uma paineira, mas enorme, já existia lá antes, já era bonita antes de eu começar a trabalhar. Trabalhei lá há mais de 15 anos nessa empresa. E eu acho a paineira uma árvore muito interessante, que ela é igual ao ipê, só que ela tem mais transformação que o ipê. Porque tem hora que ela está toda verde, tem hora que ela está toda rosa, né, com aquelas flores, tem hora que ela está toda branca, né, com as painas, né? E essa área era linda, eu passava assim, eu ia de manhã para o trabalho, eu trabalhava na época com cálculo, essas coisas, que é um serviço que você tem que ficar concentrado muito tempo, e eu gostava de, na hora do almoço, passar, dar uma volta assim, olhar um pouco ali, e quando eu chegava também, ela dava um cheiro, me sentia bem com aquela árvore, eu lembro dela até hoje, muito assim. E tinha um amigo muito engraçado, ele estava sempre preocupado com a peça baixa, aquele negócio todo, preocupado com como é que vai ser e tal. E conheci ele, né, no princípio do conhecimento, e eu lembro a primeira vez assim que eu cheguei, falei, bom dia, fulano, eu falei, bom dia por quê? Né? Achei graça dele. Bom dia por quê? Que já estava lá com os problemas de venda, com os problemas dele, né? Ele trabalhava na área de vendas, que não é muito fácil. A gente foi conversando e tal, foi fazendo amizade. Eu era o parceiro dele de engenharia, né, que ajudava com os clientes. E aí um dia eu vi a área, resolvi comentar com ele, você viu como é que a paineira está bonita, né? Está branquinha e tal, está linda. Ele falou, que paineira? Uma árvore enorme. Ele nunca tinha percebido que tinha uma paineira ali na frente do escritório, enorme. Quando ele falou assim, que paineira, eu falei assim, Deus santo. Isso acontece, gente. A gente não percebe o em volta, né? Eu lembro que eu não morava em casa, eu morava em apartamento, agora estou morando em casa. E é uma delícia a gente ver os passarinhos, a gente sentir a natureza, né? Se dá o direito, né? A gente faz pouco isso até, eu acho, eu pessoalmente. Mas é gostoso, né? Uma planta parece um bando de periquito, parece um bando de maritaca. Eu sei que o Faustinho adora maritaca, principalmente quando nós vamos para o telhado dele, né, Faustinho? Fazer um serviço elétrico de primeira que elas fazem. Então, a natureza, as coisas, Deus fez tanta coisa bonita e a gente não percebe, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Passar a perceber. Até, por exemplo, o Alexandre mora lá no centro de São Paulo e tudo. Tem coisa bonita lá, não tem, Alexandre? Tem ou não tem? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Tem. Né? Basta... A gente só tem que perceber na loucura que é isso aqui. Mas sempre tem. E no meio da loucura tem beleza, tem ou não tem? Sempre tem. Sempre tem um parque, sempre tem uma E árvore. a gente tem muita beleza dentro da gente. É isso que eu estou brincando com vocês nisso aí, nessa história, porque a gente vai ver muita coisa boa. Porque a gente fala julgai-vos a vós mesmos. Nossa, né? Não é um negócio, de certa forma. Pô, meu cérebro, está começando a dar efeito físico aqui, viu, Faustinho? O, não, a gente vai ver muita coisa bonita dentro da gente também. Se a gente tiver olhos de ver, né? A gente vai ver coisa bonita. E é com elas. Eu lembro, eu tive um amigo que logo no início da minha vida, a gente faz aquele negócio de desenvolvimento de grupo e tudo, era um psicanalista, José Enes, até hoje eu guardo o nome dele. E ele falava muito nisso, né, da importância
da gente cultivar aquilo que entende bonito, porque é através do que tem dentro de bonito que a gente vai criar luz para iluminar aquilo que ainda está na sombra. Olha que coisa bonita que ele falou. Você não vai iluminar a sombra com a sombra. Então, quando você olha para dentro de você procurando as coisas ruins, de primeira, você fica no escuro. Procura primeiro o que você tem de bom. Isso vai fazer luz para você iluminar a sua sombra e poder lidar com ela e dar luz para ela e aumentar a sua luz. Eis que Jesus falou do brilhe a vossa luz. Não sei se vocês estão entendendo. Ah, tem gente que fala assim, eu sou mal-humorado mesmo, eu sou uma pessoa que estou sempre nervosa, eu estou sempre revoltado, e valoriza a sombra. Mas o que você tem de bom? Porque é com isso que você vai conseguir fazer luz, não é? Você vai iluminar para você poder enxergar. Como é que você vai entrar numa rua esburacada sem luz? E quando a gente começa a se aprofundar no nosso ser, a gente vai pisar nas ruínas meio esburacadas. Vai ou não vai? Né, pessoal? Então, onde que eu vou buscar a luz? Né? Ah, eu já consigo olhar para aquela pessoa que eu antes eu tinha dificuldade com ela, com carinho, com respeito. Ó, a luz aí. Né? Então, eu estou lembrando dos EMs aqui. Aprendi muito com eles sobre essa questão de lidar com aquilo que ainda está não iluminado dentro da gente. Né? Falti, meu filho, falei demais. Agora é com você. Como é que um cego anda? Numa rua, num lugar qualquer que seja. Ouviu, Não Antônio? entendi. Eu não entendi, desculpa. Como é, você falou de uma estrada, de uma rua esburacada, que a gente precisa de luz para andar nela. Como é que o cego anda? Aí nós temos que buscar outros instrumentos, né? Nós vamos precisar de uma varinha, de um cajado. Não sei se tem um texto de Emmanuel sobre o cajado. Lembra do cajado? É. O profeta saía. A gente vai precisar de uma varinha, né? E o que foi que Jesus ensinou para os discípulos? Ensinou tanta coisa, Faustinho. A serem cegos. E aprender com o quê? Aprender com seus sentimentos, com aquilo que você sente. Isso. Você vai andar segurando uma varinha numa rua que tem buraco, você vai apalpando. O cego, ele aprende a desenvolver a sensibilidade na mão. Isso. O cego, ele ouve o que você fala, mas ele ouve o teu coração. Não é só a sua palavra. Isso mesmo. Ele não enxerga, ele não vê a sua expressão, ele não vê a sua fisionomia, ele não sabe como você é, ele só conhece o quê? A sua voz. Ele não sabe que roupa você está vestindo, ele não sabe se você está chorando ou não, a não ser que ele escute. Ele não sabe se você é cabeludo, se você é careca, ele não sabe se você é branco, se é preto, se é amarelo, se é índio, se é japonês, se é chinês, não importa. Ele distingue você, talvez, pela voz, seja homem ou mulher. Então, essa é a luz que Jesus ensinou. Quando ele fala, se o teu olho te causa escândalo, arranque-o fora. Não no sentido de arrancar, mas fecha seus olhos para aquilo que não te serve. Eu estou lembrando a mensagem de cura d'Ars. Não sei se você lembra, está no Evangelho, né? Que ele vai curar aquela menina. Você tem certeza, filho, que você vai ver tanta coisa menos pura, né? Você não quer, porque você tá tendo a oportunidade de vislumbrar campos espirituais na sua cegueira, né? Eu lembro dessa passagem, ela é muito significativa para nós, né? Então, quantas pessoas Jesus curou
E quantos voltaram a ficar doentes de novo? É. Foram puros de coração? Então, nós estamos aqui para aprender, como você sempre falou, o Alexandre também fala sempre isso. Né? Nós estamos aqui para aprender. Isso. Então, se a gente for aprender tudo de uma vez, nós não vamos dar conta. Ah, vai explodir. A gente não dá conta, isso mesmo, Fausto. Então, temos que ir devagarzinho. Aquilo que a gente aprender e conseguir colocar em prática, Isso. pronto. Está de bom tamanho. Sabe o que o Preto Velho falava? Falava, filho, Volta outra olha, vez, volta daqui 100 anos, vem de novo, reencarna. Né? No meu caso, por exemplo, eu vou reencarnar, não vou reencarnar sozinho, vou reencarnar eu e mais 2. você já está com eles aí, está tudo Então, bem, né? eu volto para lá, eles vão junto. Aí quando eu voltar, eles vêm junto. É isso que é amizade, viu? Essa é bobagem. Mas você sabe, você falou uma coisa que o pai Tomé comentou com a gente. Falou assim, filho, aprendeu a lição? Aprendeu um pouquinho. Pode vai praticar já, que aí você vai fixar a lição. Né? E a gente falou assim, mas o negócio do perdão, né? Eu vou ter que perdoar, mas ó, quando você bater com a canela num canto assim, não xinga, né? Perdoa você mesmo de ter batido na quina, né? Não xinga. Dói para danar, né? Bater uma canela numa quina. Se você conseguir bater e não xingar, já é uma evolução, né? Tem bastante coisinha para a gente exercitar, né? Tá pensando aqui, ô Faustinho, quando você falou do cego aqui, no seu crachá, viu? Vamos ter que fazer um crachá em braille também, viu? Tá pensando aqui. Que aí o cego sabia que você não escuta, né? Põe lá em braille, fala assim, ô bichão, pega aqui, ó. Faça que dá resultado. Eu sei que dá, mas gostei demais. É uma maneira delicada de dizer para a pessoa assim, olha, eu tenho deficiência auditiva. Muito legal. Tem aqueles que enxergam e tem aqueles que não enxergam. Quando os que não enxergar, você põe assim na frente, assim, ó. Você pega ele assim e põe assim na frente. Isso o nariz mesmo. assim. Vocês conhecem a história do crachá, né? Aquelas moças lá do Oriente Médio, né, que vem com aquelas burcas assim, ó. Aí você pega, põe ele assim, aí fica. Não, e na época da máscara, já pensou escrito na máscara assim, ó, né? Ó, você sabe que essa semana eu não lembro quem foi que me. Ah, foi o Danilo aqui em frente, o meu vizinho. O Danilo da reunião de você. Eu sei, Ele eu me mandou acompanhei. um pedaço de uma palestra do Haroldo. Ele está contando sobre. Ele começa assim. Eu peguei o pedaço que ele fala, começa a falar dos amigos dele, né, de profissão, não de espiritismo, mas do judiciário, Juízes, né? que estão tirando a vida. É uma palestra antiga dele. Eu não sei, mas... E aí ele fala sobre as crianças, ele fez uma pesquisa, né? Crianças com 10, 12, 15 anos Isso. se suicidando. E está acontecendo mesmo, Fausto, infelizmente. Então, e às vezes, porque eu fiquei pensando nisso, né? São poucas coisas que a gente pode fazer por pouca gente. Assim, por aqueles que estão mais próximos da gente. Não adianta, tá certo, acontece. A pessoa faz uma estatística dessa, é uma estatística em termos, assim, em termos gerais, de país, né? de região. Então, se você Agora, pega, né? Se você pega o Nordeste é uma coisa, se você pega o Centro-Oeste é outra, se você pega o Sudeste é outra, se pega o Sul é outra, cada um tem características diferentes. Mas hoje, aonde você vive,
quais são aquelas pessoas que aparecem. Então, quando aparece uma, tem que abraçar, né? Assim, abraçar no sentido de acolher. A Silvia estava contando que há um mês e pouco atrás, ou 2 meses, chegou uma moça no nosso cantinho, tinha perdido o filho, acho que de 11 anos. E aí? Pô, mas isso aconteceu uma vez num ano, ou uma vez em 2 anos. Mas aconteceu. É a chance que você tem, né, de fazer alguma coisa. Como o Alexandre fala, ele está passando na rua, ele vê lá uma pessoa, ele vai lá, ele para, se ele pode, ele ajuda, dá um lanche, dá um... Pronto. É isso. Não adianta. Não se tenha... Ah, não, eu vou resolver o problema de todo mundo, vou comprar, sei lá, 2 caminhões de comida e vou distribuir. Não é por aí. Não. Então, Agora, você já parou para pensar, Afonso, por que essas crianças estão tirando a vida? olha, Antônio, eu até já comecei a refletir sobre isso, mas as causas são inúmeras, né? E precisaria ser estudado. Ah, eles colocam assim, eles fazem um apanhado de um modo genérico e coloca lá como a maioria é porque não tem afeto, porque não tem carinho, porque não tem consideração. Mas não é só isso que envolve. Isso envolve, não é só os pais, isso envolve escola, isso envolve amigo, isso envolve amiguinho, isso envolve convivência diária, isso envolve um monte de coisas. A gente olha, o que está acontecendo hoje no mundo, né, Fausto? É uma valorização do que é material, que é impermanente. E o que é impermanente, ele gera um fundo falso. Então, a pessoa se apoia muitas vezes em determinados valores, e quando esses valores se perdem, né? Eu lembro de um colega de alto patente hierárquica, né? Desses executivos que faziam tudo para ele. Pagava escola, carro para a esposa, carro para pegar filho. Era um alto executivo de uma empresa multinacional. Bom, políticas e tal, a multinacional precisava de um outro perfil de profissional, pagou ele muito bem, deu respeito, mas tirou o carro, tirou as mordomias, tirou os cartões de crédito, tirou tudo. Ele não sabia viver sem esse suporte. E tinha um padrão de vida, morava nos melhores locais e tudo. Não, tudo isso ruiu, né? Porque era uma estrutura da empresa para ele, para dar sustentação, para ele fazer o trabalho dele. Viajar, fazer as palestras, em contato com o cliente, vender nos congressos, aquelas coisas que um executivo de alta hierarquia faz. A estrutura é para isso. Tinha um avião particular que levava ele onde ele quisesse. Acabou tudo isso, né? E a família vivia nessa ilusão, porque você vivia daquilo que não é seu, né? Que a empresa pode tirar, e é o que acontece com a gente. Então, pronto, ele tira a vida da gente aqui, tira tudo, tira ou não tira? Né? Você não tem Olha, nada. por E muito a menos pessoa do que entrou, isso, a pessoa se matou, né? Ela se matou, e a família ficou numa situação pior ainda, né? Porque você imagina uma situação dessa. E era boa pessoa, não era um mau profissional, não era uma pessoa de má índole, era um profissional de primeira linha, formado em essas formações fantásticas que tem aí, né? De tanto doutorado, tanto isso, tanto aquilo, mas não sabe lidar com as coisas simples da vida, né? olha, Antônio, por muito menos do que isso, eu vi amigos do banco, É, quando o Santander comprou, e que entraram numa fase de desespero muito grande. E aí vem, né? Será que essas pessoas fizeram isso porque não tiveram um apoio, porque se sentiram excluídas, porque não conseguiram colocar isso para fora com um amigo?
ou porque colocaram para um amigo e ele estava passando pela mesma coisa, não soube auxiliar? Será que procuraram profissionais da área psicológica para poder conversar e se tratar a respeito disso? Então, é difícil saber sem a gente estar na situação que a pessoa está passando. Por esse motivo, é que quando essas coisas aparecem para a gente, por menor que seja, a gente deve voltar, e é o que ele falou lá atrás, bem-aventurados os pobres de espíritos. A gente precisa aprender a ser pobre de espírito nessa hora. Puro de coração, brando e pacífico. E para encerrar, misericordioso. Porque é fácil para a gente, às vezes, falar assim, coloca no lugar dele. Mas a tua vida está bem. Você está vivendo hoje. Você tem, de uma forma ou de outra, você está passando. Mas a pessoa que está nessa situação, ela está numa conturbação mental muito grande. E por mais que ela procure, às vezes ela não consegue encontrar um meio de se libertar disso. Ela se torna uma arma perigosa. Né? Não muito longe, quantos daquelas pessoas lá do Oriente Médio que se colocaram uma bomba, amarraram um explosivo neles, entraram nos lugares e explodiram, matando uma série de outras pessoas. Então, se não dá para saber, a única coisa que a gente tem na mão é o que é ensinado aqui. Isso aí. É na hora que esse fato aparece, não importa, seja com um vizinho, seja com um amigo, seja com alguém. Ah, mas para mim nunca apareceu, nunca vai aparecer, ninguém sabe. Ô Fausto, vou dar um testemunho, né? Eu vivo aqui longe das famílias, né? Tanto eu quanto a Cláudia. E eu me senti super amparado com todo esse momento que eu vivi agora. E isso é algo que a gente tem que ter uma gratidão no coração imensa, porque quem é a nossa família, como Jesus fala, né? É aquele que está próximo, que te dá o suporte quando você precisa. Isso faz muito. Vocês têm feito isso, é um movimento dentro do nosso cantinho, né? Que eu acho assim de extrema importância. Hoje mesmo eu estava conversando com o Genivaldo, né? Que a filha da Maitê fez a palestra, a Daniela, né? O Genivaldo comentando que a gente tem muito carinho pela Maitê, né? Eu e a Cláudia foi uma das primeiras pessoas que nos receberam lá, então a gente sempre pergunta por ela e tal. Não tive a oportunidade de visitá-la, não chegamos a criar essa intimidade, né? Mas sei que vocês vão lá, dão paz, conversa, né? Dão assistência, deram assistência naquele momento difícil da pandemia também. Então, a importância disso num grupo, né? Seja ele espírita, seja de que religião, como é importante esse suporte do grupo. Isso é fundamental, viu, Fausto? Antônio, isso é que é interessante, porque cada membro, vamos colocar aqui, vamos fechar no nosso cantinho. Cada trabalhador, independente de ser outra pessoa, não estou, mas os trabalhadores do nosso cantinho, eles têm que ter a confiança de que tem pessoas dentro da casa que são por eles. Isso está claro, muito claro. E são pelos outros também que vêm de fora, são exclusivamente... Não. É claro que existem algumas regras, a gente tenta seguir, mas os trabalhadores do nosso cantinho em si têm que saber que existem pessoas que estão prontas para ajudar naquilo que for preciso. Né? Não importa se é para uma conversa, se é para uma fala, se é para um passe, para uma visita, né? Se é para uma oração, não importa.
E a conversa, vou te falar uma coisa, Fausto, quando a gente tem uma conversa muitos, então, aqui, nunca vai um só, sempre vai no mínimo dois. isso, Né? eu Então, brinco muito. é o pouco que a gente tem que fazer. Não, eu assim, estou comentando isso, que às vezes as pessoas não estão percebendo isso. E é importante que percebam, nós fazemos parte de um grupo, nós estamos aprendendo a um orar pelo outro, a ter o cuidado um com o outro, devagarzinho, né? E a gente está aprendendo isso com muita com vivência. E muitas vezes, Fausto, uma conversa, a gente dá uma risada junto e tudo, alivia tanto quanto, né? Faz parte do passe. Né? Isso é de uma riqueza, sabe, Fausto? Eu estou valorizando isso, estou assim, estou valorizando porque é importante que as pessoas percebam isso, para a gente valorizar e estender, porque o centro ele tem uma dinâmica, né? Você sabe, Antônio, É a dinâmica da própria vida. eu tenho vários amigos que são de outras religiões. Tem adventista é mais radical, mas tem alguns. Tem o protestante, tem evangélico, né? Então, uma coisa que é interessante neles é que a primeira coisa que eles aprendem é a cuidarem deles. Isso. É claro que existe uma certa discriminação com alguns com relação à religião, mas tem uns que aceitam isso, né? E conversam coisas. E isso é uma coisa que, às vezes, dentro da doutrina espírita, é difícil. Porque, às vezes, tem companheiros que, assim, não se permitem ser ajudados. Mas isso Não, precisa ter paciência. eu só colocando para você, porque você vê, é uma coisa que é geral isso, né? É uma situação que é geral. E que precisa começar a ver mais essa interação. Então, isso que eu falei para você, né? Isso que você estava falando a respeito do cantinho. As pessoas precisam ter certeza que tem pessoas no cantinho que estão prontas, estão ali para servir, tá? Para ir para uma conversa, para um passe, para uma oração, numa necessidade. Ah, estamos passando por dificuldade. Tá bom. O que você precisa? Podemos fazer uma visita? Vamos aí. Nossa, já está na hora, né, Antônio? É na hora. Ô, Fausto, foi ótima conversa, porque a gente trouxe para o exemplo do nosso dia a dia o que nós estávamos falando de bem-aventuranças, né? É por isso que eu quis reforçar um pouquinho isso. O Fausto deu essa oportunidade de a gente abrir dentro da nossa vivência, no nosso cantinho, desse carinho, né, que estamos tendo um com os outros. Bom, pessoal, vamos agradecer essa primeira hora. Vamos fazer uma vibração especial para o Edu, né, para a turminha que está chegando, nossos irmãos e irmãs, que recebam também o nosso carinho, a nossa boa vibração por próxima hora de estudos, né? De um assunto tão importante que é a mediunidade, coisa do nosso dia a dia, das nossas 24 horas, né? Nós precisamos estar muito atentos para tirar bom proveito da mediunidade. Em agradecimento, Jesus, oremos a oração que o Senhor nos ensinou, dirigindo para a nossa querida Sala 1, reforçando ainda mais as boas energias lá. E assim oramos, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa aula, Edu, que Jesus continue te iluminando.